Olá, olá, tudo bem? Vamos animar isso aí, vamos entrando, sejam bem-vindos! Tudo bem? Tudo jóia? Hoje vamos aprender sobre cânulas ou agulhas em preenchimentos labiais. Seja bem-vinda! Vamos começar a nossa aula. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, gente! Estamos aqui em mais uma aula do nosso quadro Injetando Autoestima. Eu sou a Janaíne Chassot, especialista em saúde estética e harmonização facial, e hoje nós vamos aprender, você vai aprender junto comigo sobre cânula ou agulha. Qual instrumento de habilidade que você vai utilizar no preenchimento labial. Vou pedir para você enviar essa live para 2 ou 3 amigos da área para que eles também tenham essa informação, tudo bem? Gente, muitas pessoas me perguntam, Jana, qual que você orienta, qual que você gosta mais, se é cânula ou se é agulha? Então isso é uma pergunta muito frequente, muito comum. Gente, não tem muito o que eu escolher, né? Eu preciso trabalhar de forma correta com as duas. Então, quem vai ditar a escolha, né, do instrumento é o paciente e é a técnica que você vai utilizar com esse paciente. Muito bem, lá no começo, há muito tempo atrás, eu aprendi a fazer o preenchimento labial apenas com agulha. E depois, com vários estudos, como as técnicas foram evoluindo, viu-se a necessidade, né, os benefícios de trabalhar mais com a cânula. Porém, hoje em dia eu trabalho muito com técnicas mescladas, utilizando tanto a cânula quanto a agulha. Mas para você que está começando, qual que é a diferença de cânula e agulha? Bem, a agulha, ela tem uma ponta ativa, né? Por onde a agulha vai passando, ela vai cortando a pele, cortando as estruturas que podem ser até estruturas de risco. Então, uma vez que você utiliza a agulha, que ela é um pérfuro cortante, o que vai acontecer? Essa agulha, ela vai romper por todas as estruturas que ela vai passando ao longo do trajeto de caminho dessa agulha, certo? E o que acontece? Nós temos na nossa face, principalmente no nosso lábio, como é o caso da nossa aula de hoje, estruturas nobres. Nós temos artérias, nós temos vasinhos, nós temos que cuidar muito a região que a gente for aplicar e o instrumento por causa dessas estruturas nobres. Tudo bem. Agora, digamos que a agulha, então, já entendi que a agulha, por onde ela passa, ela vai perfurando, ela vai cortando e pode pegar estruturas nobres no caminho, né? Pode pegar vasinho, pode ficar roxinho, hematoma, mais inchaço. Beleza. Agora, já a cânula não. Então, o grande diferencial da cânula é que ela não tem ponta ativa. A cânula, ela é um instrumento que ela tem a ponta romba, que a gente chama. Ela não corta, ela não perfura. Ela é flexível, então ela tem uma certa flexibilidade e ela vai deslizando pelo tecido sem perfurar, sem cortar nenhum tecido nobre que ela encontra no caminho. Dessa forma, a cânula ela é muito mais segura por esse motivo. Agora, para conseguir utilizar a cânula, eu preciso
fazer um pertuito, que é um furinho ali no meu tecido, né? Para colocar a cânula. E adentrando a cânula eu vou colocando o produto. Então a cânula, ela é uma estrutura flexível, ela não perfura, ela tem a ponta romba e lá o produto ele vai sair lá na ponta da extremidade de forma lateralizada, certo? E a agulha não, a agulha ela perfura, ela corta e o produto sai lá na ponta ativa, não sai na lateral, sai lá na frente. Bem, entendendo essas duas diferenças básicas desses dois instrumentos, vocês precisam entender, eu gosto muito de explicar para minhas alunas, qual que é a diferença. Porque assim, ó, muitas vezes a gente vai utilizar a agulha, ou a gente vai utilizar a cânula, ou a gente vai utilizar as duas, conforme a necessidade individual do teu paciente. Bem, vamos exemplificar um pouco então. Se eu quero fazer, por exemplo, se eu precisar ou se eu quiser trabalhar com um tecido com uma aplicação mais superficial, por exemplo, eu quero fazer o meu filtro aqui, eu quero dar uma projetada no meu filtro, deixar ele mais marcado, né? Eu vou fazer o quê? Dessa forma, eu preciso trabalhar com agulha, porque apenas com a agulha eu vou conseguir chegar bem superficial a nível de derme superficial, colocar o produto ali, né? E fazer a modelagem, fazer a marcação bonitinha. Se eu for fazer o meu filtro aqui com uma cânula, a minha cânula, que normalmente ela é de 22G ou 25, mas eu preconizo utilizar a de 22G, que ela é mais segura, né? Então, o que acontece? Se eu for fazer o filtro com a minha cânula, eu não vou estar na derme, vou estar no subcutâneo, que é um plano mais profundo. Dessa forma, eu não vou ter um resultado tão legal e tão marcado como eu consigo com a agulha. Da mesma forma, se eu quiser fazer o meu contorno, fazer o arco do cupido, que é esse Vzinho aqui em cima que fica bem bonito, a gente precisa também optar, vou fazer com cânula ou vou fazer com agulha? Com a agulha você vai ter maior destreza e habilidade de corrigir certas assimetrias e fazer com que o produto, com que o gel de ácido hialurônico fique mais superficialmente, tudo bem? Agora, se eu vou pensar na parte de volumização, na parte de projeção, na qual eu vou colocar o produto, o ácido hialurônico na mucosa, né? Daí o que acontece? Se você utilizar a agulha, você vai estar correndo risco de pegar algum vasinho, de pegar alguma artéria. Pode acontecer, ninguém está livre de acontecer. Mas, então, eu posso também optar em utilizar uma cânula, que eu consigo ter mais segurança na minha aplicação e consigo um resultado tão bom quanto. Então, Jana, como eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com cânula e fazer os refinamentos com agulha. Então, se a paciente precisa, ou ela gosta, ou ela quer do filtro, eu faço o filtro com agulha. Fazer o contorno, que às vezes não é necessário fazer contorno para todos os pacientes, mas nessa paciente X, por exemplo, ela precisa de um contorno. Faço com uma agulha bem superficial também. Essa agulhinha, ela já vem com o preenchedor. Oi, Grazi, seja bem-vinda. Bom dia. Oi, Júnior. Então, o que acontece? Essa agulha, ela já vem com o preenchedor. Você não precisa comprar separado. Agora, a cânula não vem com o preenchedor. Você vai ter ali um custo extra, né? Você vai ter que comprar de outro fornecedor, mas é muito importante que você tenha e que você domine a utilização desses dois instrumentos, tá bom? Então, quando a gente fala em volumização, em projeção, são técnicas diferentes. Eu posso fazer uma volumização com agulha, posso. É mais arriscado? É mais arriscado. Pode ficar mais roxo, mais edema, sim, vai ter mais picadinhas, pode pegar vasinho e vai inchar muito mais no dia seguinte. Com a cânula, eu tenho a vantagem de ter
uma maior segurança, porque é um instrumento que não corta o tecido, ele vai deslizando no tecido, tá? Mas também eu preciso estar ciente do plano correto de aplicação. Eu não posso aplicar na parte úmida, eu não posso aplicar num plano muito profundo que vai fazer com que o meu ácido hialurônico ele pode migrar, ou ele pode formar nódulo, ele pode hidratar muito, captar muita água e fazer um nódulo lá na parte úmida do meu lábio, que é a parte de dentro, né? Então, eu tenho que sempre pensar e optar o que é mais seguro para o meu resultado, para o meu paciente individual, tudo bem? Então, outra vantagem de utilizar a cânula é a gente trabalhar uma maior área com menos perfurações, com menos portas de entrada. Então, pensam comigo, para entrar a cânula, eu tenho que fazer o furo, que é o pertuito que eu faço com uma agulha, beleza. Agora, eu não vou fazer um monte de furo e colocar a minha cânula em várias portas de entrada. Então eu faço 2, eu faço 4 pertuitos no máximo, e com esses 4 pertuitos eu consigo fazer todo o lábio, fazer toda a volumização, fazer toda a projeção do meu lábio com apenas 2 ou 4 pertuitos, de forma bem segura e com menos lesão possível, porque você vai estar perfurando menos o tecido ali do teu paciente, a mucosa, a derme do teu paciente, tá bom? Então, gente, outra coisa também que eu considero muito importante, a sensibilidade à dor, né? Então, a sensibilidade, ela varia muito conforme cada paciente. Tem pacientes que são mais sensíveis, tem pacientes que são menos sensíveis, é normal. Eu, por exemplo, sou bem sensível, eu não gosto de sentir dor e eu sinto bastante dor. Então, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar apenas com agulha, Jana, eu faço só lábio com agulha. A paciente, ela vai sentir mais dor, porque você vai estar fazendo muita picada. É picada no contorno, é picada na projeção, na volumização, pode pegar vasinho, pode sair um pouco de sangue, ficar hematoma. Então, digamos assim, que você trabalhar apenas com agulha é mais judiado para a tua paciente. E para você também, porque vai inchar mais no dia seguinte. Então, tem todos os prós e os contras. Agora, nesse caso, é importante que você use um anestésico, use um gelo, use uma técnica para reduzir o desconforto, a dor desse paciente. Sempre conversar com o paciente para ver o que ele prefere. Ele prefere sentir um pouco mais de dor ali, né? Inchar menos depois, porque a gente sabe que tem algumas anestesias, né? Que elas acabam, intraoral ou extraoral, que elas acabam dando mais edema no teu paciente no pós-procedimento e também ali na hora. Então tem alguns anestésicos que quando utilizados, eles incham na hora. Então se você não tem muita prática, muita experiência, você pode acabar perdendo a percepção real do que é o edema do produto, do que é o edema do anestésico, do que é o lábio natural da tua paciente. Então, dessa forma, é muito bacana optar pela cânula, porque muitas vezes você não vai precisar fazer uma anestesia, né? Porque são 4 pertuitos, às vezes um gelo, fazendo uma analgesia com gelo ali, põe o gelinho, faz o pertuito com agulha e adentra com a cânula, é muito mais tranquilo e seguro, tá? Porque a gente não tá utilizando anestésico, e se a paciente tolera, é super tranquilo, porque ela não vai ter aquele edema depois. Então, o instrumento da cânula, ele torna o preenchimento labial com menos dor para o paciente. E para você, como profissional, é muito mais tranquilo, porque você não tem o edema da anestesia, tá bom? Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem ir perguntando. Seja bem-vinda, Carolina! Então, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje, nessa aula de hoje? A cânula ou agulha, você não pode optar só uma ou só outra, né? Você, como profissional, você tem que dominar as duas. Então, como eu falei anteriormente, lá no começo eu aprendi com agulha, apenas fazia com agulha, né?
E os meus resultados, claro que a gente tem uma curva de aprendizado, a técnica vai melhorando, a gente vai fazendo vários treinamentos, vários cursos e a gente vai trazendo para nós a nossa técnica. E conforme cada paciente que vem, a gente vai individualizando a técnica, né? Então, o que acontece? Se você utilizar, Jana, eu só utilizo a agulha, você vai ter um resultado muitas vezes limitado, ou você vai ter um pós-procedimento com muito edema, o paciente com muita dor, vai ter que utilizar muito anestésico. Agora, do contrário também é real. Se você utilizar, Jana, eu só quero trabalhar com cânula, não quero trabalhar com agulha, passo longe de agulha, eu só quero cânula. Você também vai ficar restrita quanto a contornos bem definidos, ao filtro bem marcado que projeta a luz, que faz um leve arqueamento do teu lábio, do lábio da tua paciente. Então é necessário sim que você domine as duas técnicas, entenda quando utilizar uma e quando utilizar outra, e conforme a tua paciente, conforme a necessidade, o lábio e o desejo de resultado da tua paciente, você opta em um ou outro, tudo bem? É assim que eu faço, tá, gente? Cada lábio é único, a gente desenha, na verdade é um desenho, é uma escultura fazer um preenchimento labial. Geralmente fazem 2 etapas para ter um resultado mais natural e mais harmônico possível. Então, a agulha, ela vem junto com o preenchedor, lá com a caixinha, vem 2 agulhas juntas. A cânula você compra separado com o fornecedor. Tem cânulas de vários tamanhos, de vários calibres, né? Que é aquele Gzinho. Então, o que acontece? Você pode utilizar uma cânula, eu oriento, de no mínimo 25G. Porém, já tem estudos que mostram que a cânula de 25G, que ela é mais fina que a cânula de 22G. Então, para você entender, quanto 25, ela é mais fina. 22, que o número é mais baixo, ela é mais grossa, tá? Ela tem um calibre maior. Ela vai entregar mais produto lá na extremidade dela. Então, você tem que controlar mais a tua mão também, o teu dedinho lá. A força que tu leva o êmbolo, porque ela vai entregar mais produto a de 22 em comparação com a de 25G na cânula, tá? O que acontece? Então, a cânula de 25G eu já trabalhei, ela é muito boa, ela é mais fina, só que você tem que cuidar muito, porque como ela é mais fina, ela também, dependendo da força que você insere essa cânula, ela também pode perfurar, tá bom? Então, não é tu dizer, não, cânula é seguro, nenhuma cânula perfura. Cuidado! A cânula de 25G ou cânulas de menores calibres, por exemplo, 27G, que ela é mais fininha ainda, ela é quase como uma agulha, tá? Então, sim, se você for com muita força, você pode perfurar e pegar vasinho também, tá? Pegar artéria também. Então, a cânula de 22, ela é mais grossa, ela vai entregar mais produto, tem que controlar mais a tua mão, a tua força, mas também ela é mais segura, justamente porque ela tem um maior calibre, tá bom? Então é muito importante que você, como profissional, entenda a diferença dos 2 instrumentos e domine os 2 instrumentos. Então, recapitulando, a agulha, ela vai te dar com maior tranquilidade de destreza, de desenho, de consertar assimetrias, fazer contornos. Se você quiser fazer uma projeção, uma volumização com a agulha, é interessante que você faça a nível bem superficial mesmo, bem ali, quase enxergando a ponta da agulha lá no lábio da paciente. Não aprofunda essa agulha, por favor, quando você quer fazer uma volumização, uma projeção do lábio. Agora, com a cânula você tem mais segurança, mais tranquilidade de trabalhar, porque ela não perfura, ela não rompe, pensando sempre em utilizar a cânula de 22G, que é uma cânula que você pode utilizar em toda a face. Então, tem a de 22G, você pode comprar a de 5 centímetros ou a de 7 centímetros, tá? A de 5 centímetros é menorzinha e a de 7 centímetros é maior, tudo bem? Pro lábio é interessante a de 5 centímetros, 22G.
Bem, então dessa forma eu oriento vocês a aprenderem e a dominarem as duas formas de utilização dos dois instrumentos. E qualquer dúvida que você tiver, né, que você precisar, eu fico aqui à disposição de vocês. E quero saber com vocês, eu vejo que tem algumas alunas aqui que já fazem preenchimento. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês precisam que eu repita alguma coisa, tudo bem, Gabi? Tudo bem, Magda? Minhas pacientes queridas, amadas. Uma coisa importante também, que é interessante a gente frisar. Quando a gente fala do preenchimento labial, algumas vezes pode ser que o produto, por exemplo, ele pode migrar ou ele pode sair da onde você aplicou. Então, quando a gente faz a aplicação, seja ele com cânula ou com agulha, todo o lábio, ele tem um espaço, tá? Ele tem um espaço. Às vezes não adianta você pegar um lábio e querer colocar 2 ml num dia, se ele não tem espaço. O produto vai migrar, o produto vai sair dali. Então, quando a gente faz a aplicação por retroinjeção, seja com agulha ou com cânula, a gente percebe que quando você está retroinjetando e você não saiu ainda completamente com a agulha ou com a cânula, já voltou o produto. Você já está vendo que lá no furinho está saindo ácido hialurônico. O que significa isso? Significa que já não tem mais espaço naquele lábio. Então, você precisa modelar, fazer uma compressão digital, fazer a modelagem desse lábio e deixar quietinho, bonitinho. Daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, você pode reavaliar e fazer uma nova aplicação de ácido hialurônico nesse caso. Então, quando a gente pensa, já linkando um pouco com outro conteúdo de outros dias, quando a gente pensa em intercorrências, em complicações, a gente pode ter intercorrência e complicações sim, utilizando um material, né, um instrumento de trabalho, se é com cânula, se é com agulha, perfurou um vaso, perfurou uma artéria, mas também se, dependendo como a quantidade de produto que você aplicar. Por exemplo, eu não peguei artéria, eu não peguei veia, tá? Eu tô tranquila, mas você colocou muito produto, então você fez uma oclusão, você colocou tanto produto que o sanguinho ali, que o sangue que estava passando na veia, na artéria, ele não consegue passar, porque tem um peso do ácido hialurônico que está ali comprimindo esse vaso, essa artéria. Então tem essa questão também, respeitar sempre a quantidade de produto ideal. Quem vai ditar é o lábio do paciente, tá? É o lábio do paciente, é o espaço que ele tenha. Então sempre ter o bom senso, né? De ir colocando o produto, ir vendo o resultado que vai ficando e analisando tudo. Saiu o produto, não tem mais espaço. Por que você vai insistir, colocar mais produto, fazer com que esse produto fique um peso, sedimento e pode ter uma oclusão de uma artéria, de uma veia. E também isso pode levar a uma intercorrência depois, tá bom? Então é só um conteúdo que eu lembrei que é muito importante falar, tá? E qualquer dúvida eu fico aqui à disposição de vocês. Lembrando também que nós temos um evento dia 10 de fevereiro, um workshop online gratuito que eu convido a todos já para se inscrever. Estamos com as inscrições abertas. O workshop se chama Os Segredos do Lábio Perfeito, na qual eu vou te ensinar os meus segredos para conquistar um lábio perfeito em segurança, né? Sem ter riscos e problemas com intercorrências e complicações. Então, convido a todas as minhas alunas, minhas seguidoras que estão aqui comigo a se inscrever. E hoje à noite também é um segundo convite, nós temos mais uma live do quadro Jana Convida. Hoje teremos o conteúdo sobre bioestimuladores. Então, trazendo sempre, todos os dias aqui, conteúdo de muito valor para vocês. Qualquer dúvida, eu fico aqui à disposição, tá bom? Vou pedir para vocês fazer um print dessa live, compartilhar nos stories, me marcar e falar qual que foi o maior insight, o maior aprendizado dessa aula, e qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Eu encerro por aqui, um beijo e até mais!